Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o agendamento de processos com o uso do cron, tá certo? Então a gente primeiro tem que entender o que é o cron, né? E como é que ele funciona e como é que a gente vai manipular ele, tá certo? O cron, ele é um sistema oriundo dos sistemas Unix, né? E ele funciona, ele tem apenas uma finalidade bem clara, que é o agendamento de comandos, né, a serem executados. O cron, ele, ele pode ser recorrido por qualquer usuário, então não precisa ser usuário root para poder você fazer uso do cron, né? Mas você tem que entender o seguinte, quando o cron ele for executar, ele vai ser executado com as permissões do usuário que o configurou. Então, se eu estou utilizando uma conta X, né, e eu configuro o cron para aquela conta, então o cron vai, no momento que eu determinar, ele vai ser executado com as permissões do usuário X, certo? Da mesma forma, se você está logado como root e faz a edição do cron, do que vai ser executado pelo cron, que é o cron tab, né? Então, aquilo que for executado vai ser executado com permissão de root. Então, você tem que, inclusive, ser um pouco cuidadoso, né? Assim, porque você tem que se lembrar que tudo que é executado com poder de root, né, é um potencial alvo de tentativas de invasão e comprometimento do sistema, certo? Então, o cron ele tem basicamente um único comando que a gente vai utilizar, que é o cron tab, né? Cron tab. Através do cron tab, eu consigo tanto listar quanto editar, né? O cron tab em si, o cron tab seria o arquivo, né, que a gente utiliza para definir o que é que o cron vai executar, certo? E aí o cron tab, se a gente dá um menos help aí, a gente vê que tem algumas possibilidades, certo? Se você dá um cron tab -L, você consegue visualizar o seu cron tab atual, né? No caso aqui do nosso, ele está padrão, está default, então não tem nenhum comando configurado, então ele não está executando nada através do cron tab diretamente, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar outras possibilidades de invocar o cron também, no caso do Debian, tá certo? Mas aí se eu quisesse utilizar o cron, né? Então eu precisaria editar o cron tab, né? E a gente faz isso através do cron tab com o parâmetro "-e". Então ele já cai no editor de texto, no meu caso aqui ele caiu no Nano. E aqui eu tenho apenas linhas comentadas, certo? Você pode apagar ou deixar aí e colocar o que você precisa no final. Você precisa entender o formato que a gente utiliza, né, para dar as instruções para o cron, certo? Então tem uns padrões, né, de colunas que a gente vai utilizar, né, seguindo aquela padronização que é muito encontrada, que é as colunas serem divididas por espaços. Então aqui eu tenho a coluna do M, a coluna do H, do DOM, do MON, do DOW, comando. Então cada abreviação dessa aqui se refere a um campo, certo? A uma coluna, certo? E eu vou separar essa coluna por espaço. Então aqui está um exemplo de comando que eu posso dar, certo? Por exemplo, um comando possível seria 00000 e comando aí tá cvjf barra root tá.bz2 barra root. Isso aí seria um exemplo de comando que eu estaria dando, certo? Então você observa, ó, que aqui eu tenho um campo, outro campo, outro campo, outro campo, outro campo. A partir do comando aí ele aceita os espaços como uma coisa só, mas até o último campo que é o comando, aí você tem que fazer dessa forma aqui, certo? E o que quer dizer esses campos, né? Esses campos eles vão configurar basicamente o formato da hora, minuto, dia, mês e dia da semana que vai ser invocado o comando. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, se eu quero
primeiro campo aqui é minuto, né? Minuto, seguido de hora, seguido de dia do mês, seguido de mês, seguido de dia da semana, certo? Então, por exemplo, se eu quero executar o meu comando uma vez por semana, por exemplo, certo? Então, vou precisar determinar a hora, por exemplo. Vamos dizer que eu queira às 10 horas da manhã, certo? Então, eu colocaria aqui o minuto 0, a hora 10, o dia do mês, não importa, aí eu jogo aqui um asterisco, certo? Quer dizer, todo dia do mês... Ah, não, desculpa. O dia do mês importa sim, eu precisaria determinar se seria segunda, por exemplo, vamos colocar domingo, né? Seria 0, domingo, certo? O mês seria todo mês, né? E dia da semana seria, aliás, aqui eu me enganei, pessoal, dia do mês não, dia do mês seria todos, né? E o dia da semana seria 0, que é o domingo. Então, com essa diretiva aqui, ó, 0, 10, asterisco, asterisco, 0, eu estou dizendo para esse comando ser executado no domingo, certo? Às 10 horas da manhã, qualquer dia do mês e qualquer mês. Então, independente do mês ou independente do dia do mês, esse comando vai ser executado contanto que seja um domingo. Contanto que seja um domingo. Certo? Esse seria um exemplo de configuração que a gente poderia estar fazendo. Né? A sintaxe você pode dar uma olhadinha aqui, ó. O minuto vai de 0 a 59, a hora de 0 a 23, o dia de 1 a 31, o mês de 1 a 12, dia de semana de 0 a 7, sendo o 07 domingo. Né? E aqui, por exemplo, se você, o máximo de frequência que você consegue é executar um comando minuto a minuto. Né? E aí seria esse exemplo aqui. Certo? 5 asteriscos, né? E aí o comando que você quer dar. Por exemplo, a gente pode fazer esse exemplo até para visualizar ele funcionando. Né? E é uma observação também que eu me lembrei agora aqui, importante passar, é o seguinte, o crontab, ele é executado não necessariamente no seu terminal, então a saída dele nem sempre ele vai aparecer no seu terminal, tá? Então por isso que, por exemplo, se você quer verificar ele funcionando, você tem que fazer um redirecionamento para o terminal que você quer. Certo? No caso aqui eu estou redirecionando para o DevTTY1, que é o primeiro terminal, né? Que é o nosso terminal aqui. Certo? Então, uma vez que eu coloco essa configuração no meu crontab, né? Salvei, certo? Salvar assim. Pronto, uma vez instalado esse crontab, né? Eu vou ficar aqui aguardando e aí esse agendamento já está funcionando, certo? Ele está continuamente funcionando. Daqui a um minuto, né? Se tudo der certo, ele vai imprimir na tela a mensagenzinha, ó, já apareceu aqui, certo? Porque eu redirecionei para o terminal que eu estava utilizando, que é o terminal 1, a TTY1. Certo? E aí ele vai sempre estar fazendo isso. De um em um minuto ele vai lá, né? Como eu não quero que ele fique fazendo isso eternamente, então eu vou simplesmente apagar essa linha aqui, né? E salvar, e ele vai deixar de fazer esse comando que ele estava fazendo. Certo? Bom, deixa eu mostrar aqui também para vocês uma alternativa. Se você está utilizando Debian, o Debian ele tem um esquema de cron alternativo que você pode colocar scripts dentro de alguns diretórios, né? Então, se você chamar aqui ó, o etc, você vai ver que a gente tem algumas opções de diretórios com a palavrinha cron, né? Cron.daily, certo? Cron.hourly, cron.monthly e cron.weekly. Então, pelo nome você já imagina o que faz, né? Cron.hourly, ele é um diretório que se você coloca um arquivo dentro dele, um script, lembrar de colocar a permissão executável, tá? Ele vai invocar de hora em hora esse script. Monthly, de mês em mês, uma vez por mês, ele vai invocar os scripts que estão dentro desse diretório. E o weekly, uma vez por semana, né, ele vai invocar. E o daily também, uma vez por dia. Né? Então, se eu chamo aqui, ó, cron.daily, eu dou um ls, aqui eu tenho scripts que são invocados uma vez por dia para
para rodar o que tiver dentro dele lá. Né? Só para a gente abrir aqui para você dar uma olhada. Por exemplo, logo rotate. Né? Você vai ver que é um script. Um script como outro qualquer, certo? E aí você tem essa alternativa de criar um script, um arquivo de script, né? Dar a permissão de execução, né? chmod mais x, e colocar dentro de um desses diretórios aí, que você vai basicamente atingir o mesmo objetivo da edição do cron tab. Tá certo? Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para falar de cron. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.